Eu moro próximo ao trem, né? Então, me perdoa qualquer barulho aqui externo. Então, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se formos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, seloemos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzida a impotência do corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele foi uma vez por todas pelo pecado. Porém, está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, pois o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeças aos seus apetites. Nem ofereças os vossos membros os pecados, como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem ao seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça, de modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis alguém para lhe obedecer, sois escravo daquele a quem obedeces? Quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus. Porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração a regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como puseste os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando eres escravos do pecado, eres livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ignorais, irmãos, falam os que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive? Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver, o marido se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos dela, nós temos libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito e não mais sobre a autoridade envelhecida da terra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, pois não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei, o pecado
estava morto. Quando eu estava sem lei, eu vivia, mas sobrevindo um preceito, um pecado, recobrou vida. E eu morri. Assim, o mandamento, que me devia dar a vida, conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque eu querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se não faço o que não quero, perdão. Ora, se faço o que não quero, eu já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, e me prende a lei do pecado que está nos meus membros. Homem feliz que sou, quem me livrará desse povo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou, em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado da morte, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou,
todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto, até um presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos é em paciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta dos corações sabe o que deseja, o Espírito qual intercede pelos santos, segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas que concorrem para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que esse, o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo morreu, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Salmos, capítulo 43, versículo 23. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, apóstolo, não dá parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo baixo do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repita aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, será ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso teu interesse é agradar os homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Assegurar-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi e não aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros, de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe, e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém, para ver os que eram apóstolos antes de mim. Parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco,
3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isto que vos escrevo, Deus me é testemunha, não estou inventando. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia, e glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E sob a consequência de uma revelação, expones o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos por essa vez condescendentes para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos livrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente porque era censurável, pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atividade equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas em presença de todos: se tu que és judeus, vive como os gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Nós, judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Pois se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos, todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torna a edificar um que destruir, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri, para a fé, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebesse o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé. Anunciou esta boa nova a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados. Gênesis capítulo 18, versículo 18. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão. Homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição. Pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Levíticos capítulo 18, versículo 5. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22.
Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito prometido. Irmão, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se o testemunho for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma e não pode tornar sem efeito a promessa, porque se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, pela promessa que Deus deu o seu favor a Abraão. Então, que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário, mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa. E Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa.